Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos da nossa DBC FM. Hoje começamos o nosso programa trazendo uma entrevista feita com o Cardeal Francisco antes dele tornar-se Papa da Igreja Católica. E quem o entrevistou foi um jornalista comunista chamado Mateus. E vou então apresentar para você esta peça histórica produzida pelo então Cardeal Francisco, hoje Papa da Igreja Católica. Encanta-me a lucidez deste homem. Se não o calarem, ele ainda terá muito a dizer. Agora entendemos melhor porque este cardeal argentino foi escolhido para Papa. Ele tem ideias firmes e nunca foge e nem nunca fugiu de uma resposta polêmica. O mundo se acostumou à hipocrisia da política, que diz que o povo quer ouvir e faz o que os políticos bem entendem. A entrevista começou quando o jornalista comunista Mateus tentou embaraçar o cardeal. Perguntou-lhe o que ele pensava sobre a pobreza do mundo. E o cardeal respondeu: primeiro na Europa e agora nas Américas, alguns políticos têm se dedicado a endividar as pessoas, fazendo com que fiquem dependentes. E para quê? Para aumentar seu poder. Eles são grandes especialistas em criação de pobreza, e isto ninguém questiona. Eu me esforço para lutar contra esta pobreza, falou o Papa. A pobreza tornou-se algo natural e isso é ruim. Minha tarefa é evitar o agravamento de tal condição. As ideologias que produzem a pobreza devem ser denunciadas. A educação é a grande solução para o problema. Devemos ensinar as pessoas como salvar sua alma, mas ensinar-lhes também a evitar e a não permitir que o governo os conduza a esse estado lastimável. O jornalista Mateus, ofendido, pergunta: o senhor culpa o governo? Eu culpo os políticos que buscam seus próprios interesses. Você e seus amigos são socialistas. Vocês, socialistas, e suas políticas são a causa de 70 anos de miséria e são culpados de levar países à beira do colapso. Vocês acreditam na retribuição, na redistribuição, que é uma das razões para a pobreza. Vocês querem nacionalizar o universo para poder controlar todas as atividades humanas. Vocês destroem o incentivo do homem, até mesmo para cuidar de sua família, o que é um crime contra a natureza e contra Deus. Esta vossa ideologia cria mais pobres do que todas as empresas que vocês classificam de diabólicas. Replica o jornalista Mateus: eu nunca tinha ouvido nada parecido de um cardeal. As pessoas dominadas pelos socialistas precisam saber, não têm que ser pobres. Ataca Mateus. E a América Latina? O senhor quer negar o progresso conseguido? Falou o cardeal.
O Império da Dependência foi criado na Venezuela por Hugo Chávez, com falsas promessas e mentindo para que se ajoelhem diante de seu governo, dando peixe ao povo sem lhes permitir pescar. Se na América Latina alguém aprende a pescar, é punido e seus peixes são confiscados pelos socialistas. A liberdade é castigada. Você fala de progresso e eu falo de pobreza, disse o Papa. Temo pela América Latina. Toda a região está controlada por um bloco de regimes socialistas como Cuba, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, Nicarágua. Quem vai salvá-los? Toda a América Latina desta tirania. Acusa então o jornalista Mateus. O senhor é um capitalista. O Papa respondeu: se pensarmos que o capital é necessário para construir fábricas, escolas, hospitais, igrejas, talvez eu seja capitalista. Você se opõe a este raciocínio? Falou o jornalista. Claro que não. Mas o senhor não acha que o capital é retirado do povo pelas corporações abusivas? Respondeu o Papa. Não, eu acho que as pessoas, através de suas escolhas econômicas, devem decidir sua parte do seu capital se vai para esses projetos. O uso do capital deve ser voluntário. Só quando os políticos se apropriam, confiscam este capital para construir obras públicas e para alimentar a burocracia, é que surge um problema grave. O capital investido voluntariamente é legítimo, mas o investido na base da coerção é ilegítimo, falou o Papa. O jornalista respondeu: suas ideias são radicais. Não, há anos, Khrushchev, na Rússia, advertiu: não devemos esperar que os americanos abracem o comunismo, mas podemos ajudar os seus líderes com injeções de socialismo, até que ao acordar, eles percebam que abraçaram o comunismo. Isso está acontecendo agora mesmo no antigo bastião da liberdade. Como os Estados Unidos poderão salvar a América Latina se eles próprios se tornaram escravos de seu governo? Aí o jornalista falou: eu não consigo aceitar esse pensamento. O cardeal, hoje Papa, então respondeu: você está muito irritado, porque a verdade pode ser dolorosa. Vocês, os socialistas, criaram o estado de bem-estar, que consiste apenas em atender às necessidades dos pobres. Pobres esses que foram criados por vocês mesmos, com a vossa política. O Estado interventor retira da sociedade a sua responsabilidade. Graças ao Estado assistencialista, as famílias deixam de cumprir seus deveres para obterem o seu bem-estar, incluindo as igrejas. As pessoas já não praticam mais a caridade e veem os pobres como problema de governo. Para a igreja, já não há pobres a ajudar, porque foram empobrecidos permanentemente e agora são propriedade dos políticos. E algo que me irrita profundamente, falou o Papa, é o fato dos meios de comunicação observarem o problema sem conseguir analisar a causa. O povo empobrece e logo em seguida vota em quem os afundou na pobreza. Uma frase de Margaret Thatcher sobre essa matéria: o socialismo dura até terminar o dinheiro dos outros. Eu apresento essa mensagem para você porque ela tem uma profundidade enorme sobre o aspecto social, sobre o aspecto da nossa sociedade. E é importante que a palavra do Papa seja sempre divulgada, os seus pensamentos, porque
esta etapa da nossa vida, nós que já não somos crianças, mostra que efetivamente precisamos buscar a informação precisa e a informação coerente. E ninguém melhor para nos dar essa lição do que o Papa Francisco. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o Call Center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.